Havia uma galinha que chocava os seus ovos com muita dedicação. Ela não saía de cima dos ovos, nem para beber água, nem para comer a ração. E ela ficava ali o tempo todo, chocando os ovos, bem quentinhos. E quando os pintinhos nasciam, ela cuidava deles com muito amor. Dava comida, tratava, protegia, aninhava debaixo das suas asas. E essa galinha tinha muito amor pelas suas crias, que depois cresciam, e ela voltava a chocar novos ovos. Porém, um homem zombeteiro, querendo um dia brincar com aquela galinha, zombar daquela galinha, pegou ovos de pata, tirou os ovos da galinha e colocou no lugar ovos de pata. E a galinha não percebeu a mudança. Porém, continuou chocando os ovos, sem saber que os ovos haviam sido trocados. E ela ficou ali com a mesma dedicação, com o mesmo amor, chocando agora os ovos da pata. Quando nasceram os patinhos, quando os ovos finalmente se abriram, a galinha olhou para eles e notou que eles eram diferentes da cria que ela sempre dava, do que ela gerava. Mas como ela havia chocado, ela pensou, bem, vou cuidar deles, são meus filhos. E ela começou a cuidar deles, pensando que eram também sua cria. Quando os patinhos cresceram um pouquinho, a galinha levou-os para passear. E ela ia à frente, e os patinhos atrás seguindo, andando com aquele jeito desajeitado, aquele pé comprido, aquele bico chato. E a galinha estranhando muito aqueles seus filhotinhos, seus pintinhos. Ela não sabia que os ovos haviam sido trocados. E quando a galinha, acompanhada dos pequenos patinhos, chegou perto da lagoa para beber água, os patinhos, vendo a água, foram despertados pelo instinto, pela natureza que realmente eles carregavam, e entraram na água e começaram a nadar e mergulhar a cabeça e a nadar e abanar o rabinho e a nadar. E a galinha preocupada porque na cabeça dela eles eram pintinhos e não patinhos. Eram filhos dela. E ela preocupada porque nunca viu um pintinho nadar. Então ela fica na margem chamando os seus filhos e dizendo, saiam daí porque é perigoso, vocês irão morrer afogados. Mas os patinhos não obedeciam mais, porque agora aquela natureza anterior, a natureza dos patinhos, havia falado mais alto e não ouviam mais a voz da galinha que chamava. O que significa esta ilustração? Nós somos os ovos trocados. Deus nos criou perfeitos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mas, ali, onde Deus estava cuidando do primeiro casal, entrou também um zombeteiro. Veio também alguém que quis brincar com a criação e zombar do Criador. E fez entrar, naquelas criaturas puras, fez entrar o germe do pecado. E desde então, a humanidade ficou doente e a sua natureza foi alterada. Deus continua chamando os homens, chamando as mulheres, mas eles se recusam a ouvir a sua voz e se recusam a obedecer. Deus é a galinha. O próprio Senhor Jesus disse, quantas vezes quis eu abrigá-los debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Deus é esta galinha que sempre quis, que sempre quer proteger os seus filhos, mas os filhos não, a natureza antiga impera e começam a fazer coisas que deixam Deus e o Senhor Jesus preocupados. A natureza pecaminosa. Mas você que está me ouvindo agora, lembre-se do que está escrito em São João no capítulo 15. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. E em Romanos capítulo 11, verso 24,
está escrito. Por quê? Se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Você sabia disso? Você pega um ramo de zambujeiro, que é uma planta ruim, pega aquele ramo e enxerta numa boa oliveira e ele se transforma também num ramo de oliveira e produz olivas? Você sabia que na videira acontece a mesma coisa? Você pode enxertar uma vara na videira e aquela vara enxertada na videira, ela deixa de ser uma vara e ela se torna também semelhante à videira e passa a produzir uvas? Também você, que tem a natureza antiga, a natureza do pecado, quando você estiver em Jesus Cristo, você vai assumir a natureza de Jesus Cristo. Você voltará a ser um homem, uma mulher, criado à imagem e semelhança de Deus e cheio do seu Espírito Santo.